Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão, o Pérolas Protestante, óbvio. E, gente, outro dia me mandaram um vídeo, tá no YouTube, de um grupo de gente que vai caçar fantasma. Né? Eles vão em casas mal assombradas, né? E os caras vão armado com as carambola, com as arminhas que dispara umas bolinhas brancas, tá? É umas arminhas de pressão para atirarem fantasma. E pior que eles atiram nos supostos fantasmas. Aquilo não faz mal nem a uma pessoa que girar do fantasma, né? Tem gente que acredita naquilo, beleza? Eu achei que aquilo ia ser a coisa mais absurda, né, que eu já tinha visto na internet, até mergulhar no incrível mundo protestante de rede social. Eu fico impressionado como é que o protestante ele só lê um trechinho, um versículo, meio versículo, e já monta uma seita, né? É um versículo por seita, uma seita por versículo. Bota aí seu comentário aí, né? Que enquanto houver garagem, acho que vai haver seita protestante. Então o cara começa assim: hipocrisias. Se a lei foi dada no Monte Sinai e sem lei não há pecado, por qual critério que Adão e Eva pecaram? Então, na cabeça do cara, primeiro tinha que vir Moisés com as tábuas da lei, mostrar para Adão e Eva, né, o que era o pecado, e aí sim Deus poderia ter julgado Adão e Eva com todo o rigor da lei. E eu falei, não, olha, Adão e Eva é uma coisa muito elevada, né? Não podem ser comparados nesse sentido, pois nasceram com ciência infusa. Se você não sabe o que é ciência infusa, é uma ciência tá, que é adquirido sem estudo ou experiência. O ser humano, por exemplo, para aprender a falar, tem que ter outro ser humano. Isso é comprovado cientificamente. Muitas das coisas que o ser humano aprende, ele aprendeu de um ser humano anterior. Adão não, Adão já nasce falando e dando os nomes dos bichos. Um dos maiores exemplos de ciência infusa que tem na Bíblia é Maria nas bodas de Canaã, ao qual ela é a primeira pessoa a fazer um milagre em nome de Jesus. E né, ninguém disse só ela. Você veja a diferença de Maria para os apóstolos. Uma pessoa que tem ciência infusa, para quem não tem. Os apóstolos saíram pelo mundo, fizeram milagres em nome de Jesus, e depois Jesus teve que dizer a eles que eles tinham que fazer milagre em nome de Jesus. Né? Senhor, eles ficam espantados, nós fizemos milagre em teu nome. Beleza, mas não caiu na ficha deles que a partir daquele momento, e está lá no Evangelho de João, que eles tinham que fazer milagres em nome de Jesus. Maria, ninguém precisou dizer isso a ela. Então a diferença de Adão e Eva para nós é enorme, por isso que o pecado de Adão e Eva é gravíssimo. Né? Aí o cara cita Romanos 5,13. Ele não sabe o que é ciência infusa, ele não tem o conhecimento da palavra. Né? Aí o cara botou assim, pois antes, né, falar citar Romanos 5, versículo 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Ele está falando da lei mosaica. Só que ele não lê. Eu falei, o senhor não sabe o que é ciência infusa? O senhor não leu esse livro? O livro de Romanos? Tá? Porque essa interpretação sua é completamente bizarra. Porque Caim é condenado por Deus antes da lei mosaica, o dilúvio acontece, né? Antes da lei mosaica. Não é que Deus ia julgar o mundo como pecador.
Se não tem lei de Moisés. O faraó é condenado por pegar a mulher de Abraão antes da lei mosaica. Porque é uma lei natural antes da lei mosaica. Quando a lei e a lei moral, a lei natural, a lei natural, ela é anterior à lei mosaica e continua até hoje. E a lei mosaica caducou para nós cristãos, mas a lei moral continua. Não matar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, é uma lei natural. O que Moisés faz lá, tá? É pegar essa lei natural e botar escrito. Para que você tenha uma ideia, né? Como é que você sabe, né, que as pessoas estão tão burras que não entendem isso? Há uma lei natural no trânsito que não pode se estacionar em frente a uma garagem. Se você não é o dono da casa, você não pode estacionar em frente a uma garagem. Ponto final. Quando eu leio, passo, né, pela rua e leio, não estacione em garagem, né, que é a sola escritura do trânsito, eu fico, quanto é que esse povo está depravado, que perdeu o sentido da lei natural? Porque a própria carta dos Romanos diz que desde a criação do mundo, Romanos 1, versículo 20, Deus te dá a conhecer. E se você está duvidando, vai para Romanos 1, versículo 32. Que apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, está falando desde a criação do mundo, o homem conhece isso pela lei natural. Vai para Romanos 2. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem aplicação da lei perecerão. E os que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. O sentido dos 10 mandamentos é esse. É aquela placa escrita: não estacione em garagem. Porque as pessoas perderam o senso do que é certo e errado. Acabou. Então o que acontece? Né? Se o cara lesse Romanos 2, versículo 13, em seguinte, ele leria o seguinte: porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei em si, mesmo servem a lei. Então é a lei de Moisés que ele está falando aqui, Paulo está falando aqui, não, ele está falando da lei natural. A lei que é gravada no coração dos homens. Eles mostram que o objeto da lei está gravado em seus corações, não está falando daquela lei de pedra. Acabou. Quando Adão e Eva veio ao mundo, Deus fala: não comerás a árvore do fruto proibido. Isso é uma lei. Muito antes da de Moisés. O sentido de não matar, gente. É uma lei que está no coração do homem. Mas aqui a diferença que há, como disse uma vez, muito sabiamente, o padre Paulo Ricardo, a diferença entre católicos e protestantes. Para o católico, no fundo do coração do homem, da alma do homem, há a Santíssima Trindade. E o pecado cobre essa realidade. Né? Para o protestante, não. A graça cobre o pecado. Olha a diferença. Ele não sabe o que é graça. Ele não sabe ler um texto, ele não lê o livro. Ele simplesmente pega um versículo e vai falar um monte de besteirada. Para você ter uma ideia, né? O cara bota o seguinte: se não havia céus e terra, nem tempo nem espaço, onde é que Deus habitava? E a gente, Deus, eu vou falar, Deus está em todo lugar, mas nem todo lugar está em Deus.
Deus ele vai além do tempo e do espaço, da matéria. Ele está fora disso. Mas não adianta debater com o cara, que o cara vai lá e pega um versículo, porque o protestante tira tudo da Bíblia. Então ele vai lá, pega o Salmo 33, versículo 13 ao 14, e fala, né, que Deus, do céu, olha o Senhor e vê toda a humanidade, e do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Então ele imagina que Deus tem um trono. Eu não sabe o que é uma Desculpa, a palavra me escapuliu, né? O antropomorfismo, né? Aqui e tal, né? Para ficar legal. Então o que acontece? O cara não sabe o que é isso. Não sabe, não tem a consciência do que é uma lei natural, né? Tipo esse outro aqui, esse aqui realmente chega a ser ridículo. Onde está na Bíblia que a ressurreição é no corpo físico, sem nenhum defeito ou doença? Então, quando você ressuscita, né, o que acontece? Se você, né, era cego, tinha problema de Parkinson, segundo esse protestante aqui, como não está na Bíblia, ele não achou isso na Bíblia, então você volta com Parkinson, volta com lepra. E ele vai usar um versículo bíblico para isso. Olha, Jesus Cristo, quando voltou com as marcas das chagas. Né? Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é o corpo glorificado, ele não tem ideia disso. Né? E o outro, né, continuando aqui o Pérolas, você veja como é que é a mentalidade protestante, ele bota assim, todo pecado é doença ou enfermidade no corpo do homem. E eu falei, cara, se todo pecado ocasionasse uma doença no corpo humano, você não ia ter um dia de são. Entendeu? O pecado é uma doença espiritual. Ela pode chegar a ser uma doença corpórea, se manifestar, mas primeiramente é o espírito. Não o contrário. É o físico, depois é o espírito. Aí o cara bota, o pecado é doença tanto da carne quanto do espírito. Desde que nasce até os velhinhos. Sim, eu falei, apesar de uma das consequências do pecado original ser essa, tá? Mas o pecado pessoal não, né? E eu falei, apesar da doença ser uma consequência do pecado original, ele não está falando de pecado pessoal, né? Eu falei, vide, né? O pessoal lá em Brasília, né? Já pensou os políticos de Brasília, se cada pecado que eles cometessem, eles pegassem uma doença, né? Não chegava ao final de semana. E eu falei, olha, vamos pegar aqui o cego de nascença. Os apóstolos perguntam, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele? Não pode ter sido ele, porque ele é cego de nascença. Os protestantes dizem que criança não tem pecado, né? E aí Jesus responde, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas ali é para se manifestar a obra de Deus. Aí o cara botou assim, correto, mas o que são obras de Deus? São os meios que Deus usa para as pessoas crerem nele. Né? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que criais daquele que me enviou. Eu falei, sim, essa é uma das obras de Deus. Né? Uma das obras de Deus é que você acredite em Cristo. É uma fé, mas ela não é a única. A salvação é obra de Deus, a criação é obra de Deus, a manutenção é obra de Deus. E eu coloquei isso pro cara, o cara pediu um exemplo a mais de obra de Deus. E outra coisa, o milagre em si para o povo judeu não era obra de Deus, dentro do contexto judaico, porque eles acreditavam que o diabo fazia milagre. Aí o cara botou assim, mas você acredita em diabo? Aí, gente, eu falei, pelo amor de Deus, o cara cita a Bíblia e não acredita no diabo. Eu falei que sim, o diabo existe. E o cara falou, não, o diabo não existe, a sua confusão está nessa. Eu falei, se o diabo não existe, é uma fraude. Aí ele botou, a Bíblia fala do diabo, uma pessoa, um ser do mal. O diabo não foi criado mal. Mas ele é uma entidade que deseja o nosso mal, que se corrompeu. E eu falei, olha só,
Só para você ter uma ideia, pra você, né, como existe o diabo e os seus seguidores. Que né, Jesus fala em Mateus. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele falou, mas nesse texto ele falou para quem? Né? A quem ele direcionou isso? As pessoas que praticaram o mal, que iam para o inferno. Né? E ainda citei outra passagem. Né? Quando o Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Está lá em Mateus, também no mesmo Mateus. Né? Mateus 4. Aí ele botou assim, olha, se Jesus, né, nessa passagem, afastai-vos de mim, por fogo que foi preparado para o diabo e seus seguidores, né, seus anjos, aí ele falou, não, ele direciona para aquelas pessoas, então aquelas pessoas são o diabo e os seus seguidores. Então eu falei, então, cara, na sua cabeça, né, quem tentou Jesus no deserto, quem tentou Adão e Eva, quer dizer, o diabo, no final dos tempos, né, é julgado por Cristo, ele aparece lá, com os seguidores dele, faz uma máquina do tempo, volta, tenta Adão e Eva, depois ele tenta Jesus e depois ele é julgado. Olha que coisa impressionante. Não adiantou chegar e citar Apocalipse 12, 9, ao qual o diabo era a antiga serpente, tentador do mundo, que está lá no princípio da criação, que Jesus Cristo falou desde o princípio, ele é mentiroso. Né? Aí o cara vai explicar o que é o diabo. Gente do céu. Aí dói. Né? Aí ele bota que serpente é a língua e sua parte de pensar diferente. Satanás é você em uma situação que faz você indagar se é certo ou errado. O diabo é a consumação do que você faz. É pior do que a minha teoria de viagem no tempo. Porque, velho, se o diabo é a própria pessoa, né? Então Adão e Eva foram tentados por ele mesmo, assim Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e o diabo. E na conversa de Deus com o diabo em Jó, Deus também é o diabo. Entendeu? É um negócio de maluco. Aí ele vai dar um exemplo. Vamos lá, imagina você passando pela rua e tem uma carteira no chão, perto do seu dono, mas ele não vê. Toda essa situação lhe vem à mente. Eu aviso a pessoa, né? Ou fico com a carteira. Se você ficar com a carteira, você é o diabo. Só que tem um detalhe técnico, gente, né? Que ele bota toda essa conversa que você tem consigo mesmo. É astúcia, é Satanás, é a serpente. Mas o diabo não existe, porque você está conversando com você mesmo. Só que tem um detalhe técnico, meu amigo. O diabo não tem salvação. Você tem. O diabo e seus anjos já estão condenados. Mas é aquela coisa, cara. Né? E se tal pro cara endemoniado, legião, quer dizer, o cara quando foi possuído pelo diabo, ele foi possuído pelo ele mesmo. Né? Então é aquela coisa, olha, Deus é o diabo, né? Segundo a versão nova desse cara, Jesus Cristo é o diabo. É impressionante. Né? Então é aquela coisa, né? E aí que fica legal é que além, né, do cara dizer que o diabo não existe, vem outro dizendo que o pecado não existe, né? O cara bota assim, o que é o pecado? Você sabe sobre o pecado porque leu ou falaram para você. Você tem certeza que o pecado existe? Eu não tenho certeza. Como é que você pode ter certeza? Né?
Os grandes cientistas e pesquisadores das coisas estão sempre em dúvida, daquilo que eles acham, daquilo que eles dizem ou acham que é. Os grandes cientistas estão em dúvida. Então os grandes cientistas, Isaac Newton postulou sobre a gravidade. Ele tem dúvida da gravidade. Não existe um método científico, que aliás foi inventado por católicos, por isso que o protestante deve desconhecer, né? Que Isaac não tenha como comprovar que aquela teoria ela é um fato concreto, como a gravidade. Porque se Isaac Newton tivesse dúvida da teoria da gravidade que ele criou, ele se atirava da janela, do 10º andar. Deixa eu comprovar se existe ou não gravidade. Deixa eu comprovar se a gente respira ou não oxigênio. Né? Se você morrer é porque você precisa do oxigênio para sobreviver. Né? E o cara termina assim: este é o fardo que a religião, quer dizer, o sistema religioso é mais um desigrejado impressionante, te acrescenta quanto você acredita na teoria do pecado. Para ele, o pecado é uma teoria. Não existe pecado para o protestante. Mas, em compensação, né, Maria foi uma pecadora como qualquer outra. Esse é o mundo gospel, que não anda bem. Então, gente, é aquela coisa. Os caras começam, né, com um versículo aleatório, não lê o capítulo inteiro, não se aprofunda naquilo. Depois nega que o diabo existe, depois nega que o pecado existe, e assim vai o mundo gospel. Pelo menos o de rede social. Então, bote aí sua opinião, né, o que você acha, né, se o diabo existe, se o diabo não existe, se existe o pecado, se o pecado é uma teoria, não tem como comprovar que o pecado realmente existe. Né? O pecado é uma invenção religiosa, olha que coisa maravilhosa. Né? Não tinha religião no tempo de Adão e Eva e eles pecaram mesmo assim, né? Pelo menos não tinha protestantismo no tempo de Adão e Eva, eles iam protestar contra quem? Ou se não teve pecado, por que existe as consequências do pecado? Né? Deus é injusto, julga sem lei. Os caras agora estão botando Deus no tribunal, julgando Deus. É de doer. É de doer esse mundo gospel. Dê sua opinião, vai ser muito interessante. Coloque aí, né, os comentários aí que depois a gente bota para ler. Ah, e eu e o Robson a gente está tentando fazer um vídeo na live. Vou ver se ele marca comigo esse final de semana. Né, se o som permitir. Semana passada ficou horrível aqui, eu mostrei para ele como é que ficou a situação, né, do som. Sobre a família Addams, né, que eu fiz um vídeo, o pessoal achou muito interessante. Né, que eu vi em outro vídeo, passei aqui. E eu vou ver se eu falo um pouco mais de quadrinhos lá. Né? Por que tem essa guerra ao escolhido hoje em dia em Hollywood? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.